Salve, salve! Tudo bem com vocês? Estamos chegando, né? Tá na hora, né? Tá na hora, né? Muito importante. Hoje se comemora o Dia da Bíblia, né? Dia da Bíblia, esse livro maravilhoso, né? Esse livro maravilhoso. Eu coloquei aí o tema para vocês. Eu vou falar hoje sobre a metalinguística. Não sei se essa palavra é um pouco estranha para você, mas o que é a metalinguística? A metalinguística é uma colocação da língua portuguesa, é quando alguma coisa fala de si mesmo. Por exemplo, o dicionário, ele é um livro de metalinguística, porque o dicionário explica o significado das suas próprias palavras. Por exemplo, os livros de gramática é um livro de metalinguística. Ele está falando de algo que está falando de si mesmo, está se explicando. A Bíblia é um livro assim, a literatura da Bíblia é algo fantástico, né? Algo fantástico. Para não ser um livro cansativo, para não ser um livro chato, também tem todas as literaturas aqui. Então, metalinguística, por hoje ser o dia da Bíblia, olha, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Foi ali por volta do século XVI, século XV, quando John Gutenberg, um alemão também, né? Porque depois quem traduziu a Bíblia para o alemão foi Martim Lutero. Ele criou a imprensa, e o primeiro livro que ele imprimiu, é lógico que ele não conseguiu imprimir uma Bíblia inteira, com 66 livros. Ele imprimiu parte da Bíblia lá, 32 livros, 32 capítulos, e foi presenteado reis, pessoas que estavam no poder, né, poderosos, pessoas influentes na sociedade, autoridades, né? Então, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Outra coisa, foi através da Bíblia que Deus fala conosco. A Bíblia é uma carta de amor. Quando você recebe uma carta de amor, se você é jovem, está recebendo, né? Mas quando você recebe uma carta de amor, quantas vezes você a lê? Você lê a carta quando chega, você lê a carta depois para começar a entender. Depois você lê a carta de amor para entender as entrelinhas. A Bíblia é assim, né? Você não cansa de ler, é uma carta de amor que Deus endereçou aos homens, né? É algo muito fantástico. Eu quero parafrasear, porque a Bíblia também é um livro, mas eu posso citar a poesia conforme ela é, né? O Castro Alves, que era um poeta condoleiro, ele escreveu: "Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo a pensar." A palavra Bíblia vem do grego, né? E como é uma unidade só, Bíblia está no singular, significa livro. Se a gente fosse falar que eram os vários livros, a gente ia falar biblion. Então eu vou usar a palavra Bíblia, mas é livro também. A Bíblia diz: "Ó bendito que semeia livro, Bíblia. Bíblias à mão cheia, e manda o povo orar." Né? O Monteiro Lobato, o paulista lá de Taubaté, né, ele diz que um país se faz com homens e com livros. Então isso aqui é muito importante. Um livro é algo muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, nos aviões, uma das coisas que tem se um avião cair em algum lugar remoto, cair em um lugar difícil, o que tem lá também tem uma Bíblia. Porque enquanto você estiver lá caído em algum lugar, estiver tentando sobreviver esperando socorro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ler a Bíblia é algo magnífico, algo importante. A Bíblia nos dá caminhos, a Bíblia nos traz o assunto da vida eterna, a Bíblia nos ajuda a nos comportarmos diante das pessoas, diante da sociedade, a criar filhos, né? A ser empregado, a ser patrão. Né? A Bíblia, ela é um livro assim, é uma literatura fantástica, né? Os milagres da Bíblia, né? A travessia do Mar Vermelho, a derrubada do gigante Golias, né? Mas vamos lá, eu vou falar do código pelo código. O que a Bíblia fala dela mesmo no dia dela, né? O que ela fala? No Salmos 19,
A partir do versículo 7 diz assim, ó, tá falando dela, né? A Bíblia tem nomes técnicos e tem nomes figurativos, tá? Por exemplo, nome técnico da Bíblia, né? Estatuto, o livro da lei, a Escritura, a Bíblia Sagrada. Agora, quais são os nomes figurativos da Bíblia? A Bíblia tem nome de espada. O que se faz com a espada? Se luta, né? A Bíblia tem o nome de lâmpada, de luz. A lâmpada, a Bíblia tem o nome de alimento, de água. São nomes figurativos sobre ela mesma, tá? Então, olha só, o Salmo 19, né? A partir do versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles admoestado o teu servo, e em os guarda grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu do que me são ocultos. Até aqui, né? Até o versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Gente, vocês sabem que eu sou um amante dos livros. Eu sei o valor de um livro, O valor de um livro é impagável. Né? Um livro ele faz coisas muito importantes na nossa vida. Mas as promessas que tem esse livro aqui é muito grande. Os outros livros, eles mexem também com o coração e mexem com a alma, mas esse livro aqui mexe com o espírito. Esse livro te dá cada palavra. Esse livro, todas as palavras dele são importantíssimas. Olha só, a lei do Senhor é perfeita. Esse livro ele é ligado à perfeição. Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que coisa. Ela é perfeita e refrigera a alma. Gente, como que nós estamos angustiados, muito mais agora. Olha, o país estava quebrado e o país agora está bem mais quebrado, né? As pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa. A saída das pessoas está sendo igual saída de beija-flor. Eu vou ali, mas eu tenho que ir lá resolver aquilo e voltar. As pessoas estão assim, depressivas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com muito medo. Estão morrendo pessoas à nossa direita, à nossa esquerda, na nossa frente, né? Todo meio, né? No meio esportivo, no meio da saúde, quantos médicos, no meio da igreja, no meio da família, né? Toda hora que você pega o obituário, é só notícia de morte, né? Só pessoas de todas as idades morrendo. E esse livro refrigera. Gente, como que é ruim morar num lugar que tem um calor sufocante. Eu já frequentei o Rio de Janeiro, para mim lá tem um calor sufocante, a capital. Já morei em Manaus, lá tem um calor sufocante. A melhor coisa do mundo é quando você entra em algum lugar que tem um ar refrigerado. A Bíblia promete que a lei do Senhor é perfeita, que ela traz refrigério à alma. Já pensou? Diante da angústia, diante da perplexidade, diante de coisas que nós não temos palavras. Gente, esse vírus é letal. Tem pessoas que morrem em poucas horas e morrem em poucos dias. Que opressão. Toda hora o governo fala uma coisa sobre a volta às aulas. Quantos pais desempregados, quantas pessoas aí, humanamente falando, nós estamos sem esperança, humanamente falando, mas graças a Deus que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que confia no Senhor, esse tem esperança. Olha, a lei do Senhor refrigera, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha, o que nós buscamos na vida, não é sabedoria?
Esse livro aqui testifica daqueles que servem ao Senhor. Lá em Malaquias, diz que um dia, hoje, a chuva, ela cai em cima da casa do homem que teme a Deus e do homem que não teme. A água cai hoje, a chuva cai sobre a casa do homem honesto, do homem que tem caráter, e cai também em cima da casa do homem que não tem honestidade e não tem caráter. Mas lá em Malaquias, por volta do último capítulo 4, lá diz que um dia nós veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A vida não se resume só nesse momento. A vida é muito mais do que isso. Sabedoria. Gente, tem gente tão... a sabedoria é uma coisa divina, né? Independe da questão de estudar, né? Não é só por aí que se adquire o conhecimento, não. Poxa, quanta gente sábia, né? Olha, a Benedita da Silva, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, ela aprendeu as regras parlamentares na Igreja Assembleia de Deus, onde ela era membro. Dali que ela foi despertada para uma carreira política, né? O Evangelho te prepara para tudo, para tudo. Quantos presidentes dos Estados Unidos já fez e eram homens evangélicos? Né? A Bíblia te prepara para tudo, meu filho. A Bíblia te prepara. Quantas pessoas aprenderam a ler na Bíblia? Né? Quantas pessoas aprenderam a ler na Bíblia? Né? Quantas pessoas aprenderam a ler pela Bíblia? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha, a Bíblia diz que ela mesma, lá em Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é viva. Esse livro aqui é vivo. E diz que ele é eficaz, e ele é como espada de dois gumes, ele é um punhal, que ele penetra e vai até a divisão da alma, das juntas e medulas. Ele é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que livro que faz isso? Que livro que pode fazer isso? Os livros sofrem correções, né? Você vê um livro de matemática com essa mudança aí, quantas vezes já mudou o nome do dinheiro? Muitas correções. As grafias, né? Se escrevia farmácia com PH, né? Agora, esse livro aqui, né? Ele é um livro atual. Acho que foi Moody que disse que a Bíblia é igual... Olha só, esse livro aqui tem 6.000 anos de história. Eu estou lendo na parte que tem 4.000, né? Que esse livro aqui é mais novo do que o jornal que saiu ontem, né? Ou é tão eficaz como o jornal que saiu hoje, né? Meu querido, olha só. Você, quando ouve a Bíblia, se você está vivendo o Evangelho, te dá paz, te dá alegria. Se você está fora, você tem vontade de vir, né, para dentro do comportamento, né? Se manda orar, se manda servir, se manda consagrar, você quer fazer aquilo. Esse livro alegra o coração. Olha, por que você vai à igreja? Para carregar suas baterias de fé. Você vive aqui fora no mundo a semana toda, você vai se desgastando, ouvindo notícias ruins, ouvindo coisas que te fazem mal, daqui, dali, conversa de lá, conversa de cá, previsões, porque os homens fazem previsões. Deus faz provisão, né? Deus resolve o problema. Deus faz aquilo que Ele quer. Você vai na igreja e aí você tem um coração alegre, você tem uma fé renovada. O Salmo 73 é um salmo muito interessante, sabe? O Asaf era o levita no templo lá do rei Davi. E ele começou a olhar muito para a vida dos ricos, ele quase que caiu da fé. O Salmo 73 fala isso, ele quase caiu da fé. Lá por volta do versículo 18, 17, ele diz que entrou no templo. Ele fala, né, que ele estava olhando os ricos, viu que todos os sonhos que eles têm realizam, eles comem comida boa, eles têm uma vida saudável, você olha para o corpo deles, são saudáveis. E isso quase fez, né, porque quantos sonhos nós temos e nós vamos morrer sem poder realizá-los? O meu pai também dizia que ser pobre é muito bom, porque quando um pobre conquista alguma coisa, de fato existe uma felicidade. Uma pessoa que tem tudo toda hora que quer, não tem felicidade.
Porque a gente, assim, né? A gente quer ter uma coisa, tem, logo a alegria passa. Mas alguém que lutou muito para ter uma alegria intensa. E aí ele esquentou no templo e viu o fim deles. Quer dizer, ele não fala que mensagem que ele ouviu lá na igreja. Talvez ele ouviu uma mensagem que Deus é maravilhoso, que a graça de Deus é boa, que Deus é que nos sustenta, que Deus que nos permitiu vir nessa vida. Mas ele pode ter ouvido também que o fim é certo, que o inferno é certo, que aquele homem que pode ser muito rico, mas que não quer nada com Deus, ele não vai ter uma eternidade com Deus. Ele pode ter sido o maior bilionário dessa terra, mas não vai ter nada do lado de lá. Não é que nós desejamos isso para ninguém. Mas olha só, o porco, por exemplo, hoje voltamos a comer, né, com gordura de porco, né? As pessoas, tem muita gente evitando o óleo vegetal. Qual que é a matéria-prima que o porco mais fornece ao homem? É a gordura. E a gordura serve para fazer o quê? Para fazer torresmo. Assim como o porco engorda para virar torresmo, ele entendeu que tem muita gente sadia, muita gente que está engordando para virar torresmo no inferno. E no último versículo, lá por volta do versículo 28 do último, ele diz: mas bom para mim é aproximar-me de Deus. Quer dizer, no final ele termina dizendo que voltou, que teve uma fé restaurada, teve uma fé fortalecida, gente. Então, olha só, alegra o coração, ouvir as coisas de Deus alegra o coração, fortalece. Olha, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Não, o mandamento do Senhor não depõe contra ninguém, não manda fazer mal contra ninguém, não manda desejar a morte de ninguém, não desejar nem a morte de si mesmo, nada disso. Ilumina os olhos, te dá luz. Tem um canto que diz: deixa a luz do céu entrar. Tem uma música que diz: um pouco de luz, um pouco de brilho, né? Brilhe, brilhe, brilhe. Quantas músicas falam de brilho, né? Como é bom conviver com uma pessoa que brilha os olhos, né? O temor do Senhor é limpo, o respeito, o medo do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha só, tanto os juízos, eles são verdadeiros como eles são justos. Deus não coloca um sobrepeso sobre nós, uma carga sobre nós. E ele vai dizendo: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Que coisa, né? Um homem vive assim, sempre à procura do tesouro perdido. Não vê os conquistadores dos mares, os piratas, estão procurando ouro. O homem não está procurando ouro. Mais do que tudo, o ouro para ter boa vida, para realizar os seus sonhos, para ter uma casa imensa. Hoje eu estava lendo desse bilionário que morreu. Diz que ele tinha um arrependimento, que a casa dele tinha mais de 11 mil metros quadrados, tá? Ele tinha seguranças, ele nasceu no Líbano, né? Na capital do Líbano, onde nasceu os meus ancestrais. E ele diz que os seguranças dele eram de Israel. Diz que ele tinha muito medo, ele andava com muita segurança. Será que ele também tinha medo da morte? Será também que ele tinha medo que quando fosse encontrar com Deus? Tomara que ele tenha dado a sua vida a Jesus. Tomara que tenha tido muita fé em Jesus, na palavra de Deus. Olha, são mais desejáveis. A palavra de Deus, olha, tem uma profecia aqui na Bíblia, espero não vê-la. Vai ser muito triste. Hoje a pessoa não atravessa a rua para ir à igreja. Hoje a pessoa não atravessa 2, 3 quadras para ir ao templo. A pessoa não atravessa de um bairro no outro. A pessoa hoje está aproveitando da pandemia, está fazendo de tudo, mas ir na igreja não. O único lugar que se pega coronavírus é na igreja e na escola. A escola não pode abrir, ninguém pode ir na igreja, a pessoa não quer ir na igreja. Mas a Bíblia promete no livro de Joel, capítulo 11, que vai haver um dia que o homem vai ter fome. E não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E diz que os homens andarão errante de mar a mar. Hoje, não tem pessoas no Brasil que saem aqui para ver os sábios lá na China, na Índia, tudo agora é China, né? As pessoas não saem daqui para ir no Tibete, não saem daqui para ir na Índia.
Um dos escritores que eu li muito ele, eu não vou falar o nome dele, ele é um médico, né? Ele é um palestrante hoje, né? Dá treinamento para liderança. Muitas histórias que ele conta, ele fala, eu fui lá na Índia consultar um sábio. E eu fui lá no Tibete consultar um sábio, né? As pessoas vão atravessar o mar procurando a palavra de Deus. O mar, olha, vai atravessar o Oceano Atlântico, vai atravessar o Pacífico, vai atravessar o Índico, procurando alguém que lê esse livro, que te pregue. Mas o Espírito Santo terá saído dele, porque tudo terá acabado. Para terminar, né, eu vou contar uma história. Diz que certa feita, né, um cara comum saiu daqui, foi para a Índia, né, lá para o Tibete, recebeu um conselho de um sábio, conversar com o sábio. E ele foi lá, marcou uma audiência, entrou, era uma casa muito simples, com poucos livros, com pouco móvel. E a pessoa, antes de começar a conversa, a entrevista, perguntou para o sábio assim, poxa, mas você tem tão pouca mobília, onde estão seus livros, né? Aí quando ele perguntou isso para o sábio falou assim, escuta, onde está também os teus livros? Onde está a tua mobília? Ele falou, não, acontece que eu estou em trânsito. Ele falou, não, eu também estou em trânsito. Para terminar, eu quero citar Isaías 40. A língua falando da língua. O Isaías escreveu assim, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Passarão quantas gerações terem que passar, e a palavra de Deus é a mesma. E quando terminar todas as coisas, a palavra de Deus vai continuar existindo, porque é Deus falando. Um beijo no coração, tá? Feliz dia da Bíblia aí no mês de dezembro, tem tantas festas, tantas comemorações, muitas delas também não podem ser feitas, né?